A gente começa o capítulo, né, com a primeira pergunta da lei de igualdade, com o tópico de igualdade natural, onde Kardec pergunta para a espiritualidade se todos os homens são iguais perante Deus. E os espíritos, né, respondem que sim, todos nós, né, em detrimento de sermos iguais perante a Deus, tendemos para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos nós. Nós dizemos frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso a gente diz uma verdade maior e mais geral do que a gente pensa. E continuando, os espíritos dizem que todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Nós vivenciaremos todas as leis que nós estamos aprendendo, a lei de progressão, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Todas essas leis estão inerentes a nós e serão submetidas a nós. Todos nós nascemos com as mesmas fragilidades, né? Nós sofreremos todos da mesma maneira, né? Nós nos fortaleceremos através do aprendizado de como trabalhar essas fragilidades, né? Nós estaremos sujeitos às mesmas dores, todos nós, independente deste ou daquele, independente de cor, de raça, de credo, de nível intelectual, de nível de posição social. Isso não vai trazer mudanças para o corpo do rico e muito menos para o corpo do pobre, que vão se destruir da mesma maneira. E isso tudo vai acontecer, e tudo isso acontece porque Deus não concede, portanto, superioridade natural a nenhum de nós, nem pelo nosso nascimento e nem pela nossa morte. Nós todos nascemos simples e ignorantes. Através das nossas situações, das nossas reencarnações, dos nossos aprendizados, nós aprenderemos a lidar com as nossas fragilidades. Nós estaremos, através das nossas fragilidades, sujeitas às mesmas dores, uns mais, outros menos. E os nossos corpos serão destruídos da mesma maneira. Então, todos somos iguais diante do nosso Criador. Eis aí uma foto mostrando isso, né? Nós não nos modificaremos, nós não seremos diferentes, né? Nós não somos diferentes, muito pelo contrário, né? Essa lei de igualdade nos remete a entender a beleza da diversidade humana em todos os seus aspectos. E é uma lei maravilhosa. Talvez é necessário que estudamos muito para poder entender essa igualdade que para a gente às vezes parece tão distante, mas que para Deus é tão perfeita, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de desigualdade de aptidões, que seria o segundo tópico da lei de igualdade. Desigualdade de aptidões, Kardec traz na pergunta 804 do Livro dos Espíritos, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens, né? Então, primeiro, o que seria aptidões? Aptidões são as habilidades que o indivíduo reencarna dentro do campo profissional, intelectual, social, e que formam o conjunto do indivíduo, né? Então, um é musicista, o outro é médico, o outro é pintor, o outro é esteticista, o outro é veterinário, cada um no seu campo de atuação. E como essas aptidões, elas trazem para nós experiências vivenciadas, elas podem ser repetidas ou elas podem, em um determinado momento, através do nosso movimento reencarnatório, nosso pedido de reencarnação, se modificar. Porque o espírito necessita de passar por vários níveis de aprendizado, né? Não é interessante para esse espírito que ele atue só num campo de aprendizado, mas que ele tenha vários campos de aprendizado. E como nós somos seres criados simples e ignorantes, e começamos lá de baixo, experienciando, cada um de nós,
reencarnações e reencarnações e reencarnações, nós fomos aprendendo determinadas habilidades, determinadas aptidões, diante dessas reencarnações, até chegarmos onde a gente chegou hoje. As escolhas dessas aptidões podem ser feitas por nós? Podem. Vai ser levado em consideração a capacidade intelectual do indivíduo, né, ou do espírito, né, que vai reencarnar nesse indivíduo, para que ele possa atuar nesse campo de entendimento. Agora, como a gente falou lá no fundo, isso vai valer muito da vontade, né, do livre-arbítrio desse indivíduo. Né, e há indivíduos que estacionarão, há indivíduos que conseguirão progredir bastante nesse campo. Então é por isso que Deus não dá a mesma aptidão para todos os homens, porque cada espírito tem um nível de aprendizado em níveis diferenciados. E nós precisamos experienciar aptidões diferentes, habilidades diferentes, porque o espírito ele é imortal e ele não pode ficar somente num nível de aprendizado, num nível só de determinada profissão, de determinada situação. Então ele tem que se modificar e tem que se experienciar através de novas oportunidades. E olha, com relação à desigualdade das aptidões, o que os espíritos também nos falam? Como eu já falei lá atrás, Deus cria todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. Mas cada um de nós vive mais ou menos o tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. Né? Então, um determinado espírito, vamos supor, numa reencarnação que viveu 80 anos dentro de uma determinada aptidão, lógico que ele aprendeu mais, né? Se ele foi uma pessoa que tinha foco, que tinha interesse, do que um indivíduo que talvez não tivesse o mesmo nível de aptidão, mas que vivenciou só 50 anos. Isso não é regra, mas a espiritualidade nos explica esse tipo de coisa, que a diferença vai estar no grau de experiência e na vontade, que eu também já falei lá atrás, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que um se aperfeiçoa mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Então, se eu me proponho, vamos supor, nessa reencarnação, me empenhar naquilo que eu me propus, né, a trabalhar no meu campo profissional, eu eventualmente vou conseguir essa aptidão, fortalecer ela a fim de que no momento mais adiante eu possa estacionar ela, né, e fazer uma outra escolha. A gente pode ver isso, talvez a gente entenda melhor o que eu estou dizendo, assim, ó, imaginem vocês, a gente vê às vezes pessoas que estão num trabalho brutal, existe um vídeo na internet, há vários vídeos, não um, mas um outro vídeo, pessoas que estão em serviço mais brutal, serviço mais brutal não, mais bruto, né, que eu quero dizer, serviço mais que determina que o indivíduo usa mais a força física e que de repente se sentam num piano e parece que, sabe, sai que nem um toque igual uma maravilha. Por quê? Porque talvez ele tivesse tido em outras situações, né, de processos reencarnatórios, essa aptidão bem desenvolvida, houve um bom aproveitamento dessa aptidão, isso foi, de uma certa maneira, guardada no seu subconsciente, e quando ele tem a possibilidade de colocar isso em prática, parece que isso acarreta para ele uma excelente possibilidade de mostrar para alguém. Mas talvez não é esse tipo de aptidão que ele vai desenvolver nessa reencarnação. É necessário que ele desenvolva uma habilidade um pouco mais rústica para que ele possa moldar o seu espírito na medida do seu processo reencarnatório. Também, dentro da desigualdade de aptidões, a importância da mistura, né, desse coletivo diferenciado, né, onde tantas possibilidades se misturam. Né? Então, olha o que ele diz, ó, que a mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. O que ele quer dizer? Imagina se todos nós fôssemos fotógrafos. Né? Quem é que cozinharia? Quem é que iria cantar? Quem é que iria tocar uma guitarra para esse cantor? Quem é que
trabalharia com a ciência. Então, gente, esse universo, né, de mistura de aptidões é extremamente necessário, né? E essas possibilidades de desigualdade de aptidões, ela é extremamente ligada aos limites de desenvolvimento do indivíduo, tanto das forças físicas quanto das forças intelectuais. Porque o que um não faz, o outro consegue fazer. E é assim que cada um tem sua função útil. E aí a gente encontra, mais uma vez frisando, determinados indivíduos que atuam no mesmo campo de aptidão, no mesmo campo de habilidade, a gente vai ver que um se sobressai ao outro e o outro se sobressai ao outro, porque fez, às vezes, uso da vontade, do livre-arbítrio, né? Se aperfeiçoou um pouquinho mais. É como se dois indivíduos fizessem o mesmo processo de medicina, só que um médico se plantasse diante dos seus pacientes, né? E ali ficasse sobre suas consultas, né? Sobre aquilo que é pertinente à profissão dele. E o outro, na mesma posição, além de fazer isso que esse outro primeiro fazia, o que ele faz? Ele vai atrás de cursos de especialização, vai em busca de novos métodos de ensino. Então, isso faz com que um indivíduo, ou dois indivíduos, ou três indivíduos, ou uma camada de indivíduos que desfrutem do mesmo grupo de aptidões se sobressaiam uns aos outros. Tá? Mas isso vai depender muito da força de vontade individual de cada um, que está muito ligada ao livre-arbítrio, à tua vontade própria. Tá? Isso tanto no campo da força física quanto no campo da força intelectual. Ok? Falando mais um pouquinho ainda de desigualdade de aptidões, olha que questão interessante, 805. Kardec vai perguntar para a espiritualidade se, passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas. Um exemplo, assim, vamos tentar exemplificar, trazer, né, para as coisas mais cotidianas. Nós estamos passando por um processo de transição. A Terra, que vive hoje um momento de planeta de expiação e prova, deverá daqui a algum tempo se tornar um planeta de regeneração. O que pode acontecer? Muitos desses espíritos que já tiveram aqui faculdades adquiridas, aptidões adquiridas, integralmente, né? O que vai acontecer? Mesmo que eles não acompanhem o processo, né, para reencarnar na Terra como planeta de regeneração, reencarnarão em mundos inferiores à Terra, que vai ser esse mundo de prova e expiação que a gente vive hoje, mas não por isso perderão as suas faculdades, as suas aptidões, né? Aquilo que o espírito adquiriu. Porque uma vez adquirido, jamais o espírito perde. Pode ficar adormecido em algum sentido, mas perdido, jamais. Então, olha o que a espiritualidade responde. Sim, já o dissemos, o espírito que progrediu não regride. É como se, quando a gente faz, né, um nível de escolaridade, a gente passa para cima, né? Vamos falar um pouco de um nível um pouco mais, entre aspas, né, já elevado de intelectualização. Vamos supor numa faculdade, num curso de especialização. A gente vai passar desse ano para o próximo. A gente não vai passar desse ano para aquele anterior do que a gente estava. Porque os conhecimentos, né, já foram adquiridos, mas eventualmente esse indivíduo que se mantém ali, ele não perde, né, as habilidades adquiridas, ok? Então ele diz assim, ó, que ele pode escolher no estado de espírito um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Então, mesmo o indivíduo, né, mesmo esse espírito, né, estando numa situação de um envoltório físico mais rude, numa habilidade ou numa aptidão mais rústica, não vai fazer com que ele perca as faculdades que ele já adquiriu, as aptidões mais intelectualizadas que ele adquiriu, né? E isto ele vai pedir no momento do processo reencarnatório para quê? Para lhe servir de lição, para ajudar ele a progredir.
Porque às vezes ele aprendeu, mas não utilizou adequadamente o aprendizado, né? Então ele vai se ocupar de um envoltório mais rude ou de uma situação um pouco mais precária. Para quê? Para que ele possa aprender e também esse aprendizado um pouco mais rude, um pouco mais rústico, ajudá-lo a progredir. E nós temos um exemplo muito típico, né, disso que a gente está falando, com relação aos exilados de capela, o livro do Edgar Armand, né, que os capelinos, apesar de eles estarem num orbe mais adiantado que o orbe da Terra, o que aconteceu? Aqueles espíritos que, apesar de ter todas as faculdades intelectuais adquiridas, mas moralmente não terem acompanhado o processo de evolução do orbe, né, de capela, o que aconteceu? Eles foram exilados para um planeta inferior, né, para um orbe inferior, vamos dizer assim, mas trouxeram com eles todas as suas faculdades adquiridas. Tanto é que trouxeram e deixaram aprendizados que até hoje nós temos dificuldade de entendimento. As pirâmides, né? Isso em cada lugarzinho, em cada eixo do planeta. No México, no Peru, no Egito e assim por diante. Então, esta é a prova de que o indivíduo, mesmo que ele passe por um processo de inferioridade com relação aonde ele vai reencarnar, mas o espírito dele, com relação àquilo que ele aprendeu, ele não retroage jamais, tá? Isso pode ficar adormecido em detrimento da situação que ele vai vivenciar, mas não é perdido. Ok, pessoal? Espero que tenha dado para entender. Se houver alguma dúvida, pode disparar lá no WhatsApp que a gente vai tentar dirimir as dúvidas, tá? Pessoal, acabando as desigualdades de aptidão, a gente vai falar um pouquinho de desigualdade social. Né? E Kardec, né, inteligentemente, como sempre, né, quando ele percebe que há alguma coisa que é fora do parâmetro normal das coisas, ele tasca a pergunta, né? E aí ele fala assim, ó, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais, né? É culpa da natureza há tantas desigualdades sociais as quais a gente vivencia hoje no mundo? E olha a resposta da espiritualidade. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. E por que é obra do homem? Porque, por inconsequência, muitas das situações de desigualdades sociais são criadas por irresponsabilidade do homem. Né? Indivíduos que vêm com uma condição de levar condições sociais de um bom nível para determinadas famílias através de estruturas empresariais, etc., etc., por irresponsabilidade, né? Por algum motivo que a gente não está aqui para julgar, mas que ocorre, ele desestrutura a sociedade. Então, não é obra de Deus, isso é obra do homem. E aí, Kardec é teimoso, né? Ele vai e pergunta assim, mas se é obra do homem, algum dia essa desigualdade ela vai desaparecer? Né? Porque se é obra do homem, e a gente fala que o homem vai melhorar, e que o homem está melhorando, e que apesar de não parecer, esse homem está buscando, né, essa lei de igualdade, se isso ocorre, isso vai acontecer algum dia? E olha a resposta. Os Espíritos dizem que eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Quando ele fala isso, viu, gente, é a desigualdade, tá? Não é com relação às leis de Deus. É quando ele fala assim, não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, é a desigualdade, tá? Não é as leis de Deus, porque essas são eternas. Então, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, quando nós, por egoísmo ou por orgulho, deixarmos de colocarmos determinadas situações que levem determinados elementos da sociedade a ficar em condições sociais difíceis, aí essa mudança poderá ocorrer. E aí ele diz que restará apenas a desigualdade do merecimento. Esta será a desigualdade mais igual que haverá, porque ela mesmo já se fala, né? Ela por si só
se completa. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Se eu não fizer por merecer, eu estarei desigual aos outros. Se o outro não fizer por merecer, estará diferente de mim, né? Por que ele diz isso? Porque ele fala assim, a espiritualidade diz que dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro, onde só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social, né? E essa coisa do espírito ser mais ou menos puro, isso realmente não depende da posição social, porque nós vemos, e já observamos, e já presenciamos indivíduos de classe social pouquíssimo abastada, mas de uma elevação espiritual absurda. E nós, em contrapartida, vemos pessoas que estão numa posição social extremamente elevada, mas que o espírito é extremamente menos puro que desse infeliz que no momento ocupa uma posição não tão vantajosa no âmbito do aspecto social. Então, nós precisaremos deixar de se considerar aquela coisa, meu sangue sabe aquela historinha do sangue azul, da realeza, né? Isso não existe, gente. Nós somos todos iguais. Lá, volta lá na primeira pergunta lá que Kardec faz. Somos todos iguais, lei de igualdade, né? Igualdade natural. Somos todos iguais perante o Cristo, né? Perante o Cristo e perante Deus que nos criou. Né? Mas isso só vai acontecer, essas desigualdades, principalmente as sociais, no momento em que a gente tomar por base essa belíssima resposta que a espiritualidade nos passa, né? Que quando a gente deixar de ser egoísta e orgulhoso, nós buscaremos entender que o que vai estar em desigualdade realmente é o espírito e não o corpo. Né? As necessidades do corpo, elas desaparecerão com o tempo. As necessidades do espírito, essas não. Essas serão imortais, assim como o espírito é. Né? Então, é importante que a gente entenda que esse espírito, ele vai, através dessa imortalidade, aprender a ser mais ou menos puro. Né? E é isso que vai dar para a gente possibilidades da gente poder galgar situações melhores com relação a essa coisa do merecimento, né? Que a gente não seja, então, desigual de merecimento. A gente possa avaliar o merecimento do outro em detrimento do nosso merecimento, certo? Igualdades sociais, na questão 807, Kardec vai fazer uma pergunta assim, Então, se isso tudo que a gente falou, né, que a única diferença que vai ter, a única desigualdade que vai ter será do merecimento e que a gente deixar de ser egoísta, de ser orgulhoso, etc, etc. E aí a gente vai objetivar uma igualdade, né, não social, mas uma igualdade de espírito, né, que esse espírito é que vai ser mais puro ou menos puro, né? Aí ele pergunta assim, o que pensar então dos que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Isso a gente vê de monte por aí, né? Eles merecem o anátema. Infelizes que são, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Isso está na questão 807. Né? Então, às vezes a gente vê indivíduos na pujança, né, de uma metrópole que é considerada, né, de uma renda per capita esplendorosa, maravilhosa, indivíduos que ocupam um alto escalão no campo social, mas que fazem desses atributos, né, da possibilidade que essa posição social lhe dá, o maior trabalho de opressão aos indivíduos que são mais fracos que ele. Então, esse indivíduo fatalmente será levado a uma reencarnação, né, numa existência onde ele vai sofrer aquilo que ele fez os indivíduos que estavam abaixo dele sofrer. Porque não é justo, né, esse tipo de procedimento. É necessário o entendimento de que se você tem um posicionamento social mais elevado do que aquele que hoje veio para servir de alguma maneira a tua empresa, a tua casa, seja lá o que for, que você tenha, no mínimo, respeito a essa posição. Que você entenda e que, principalmente, veja nesse indivíduo
um irmão seu, que está nessa posição, né? Não é aqui para fazer uma correlação, porque isso nem sempre pode ser, né, o ocasional, vivenciando hoje o que ele fez lá e o que a gente está explicando aqui hoje. Então, tomemos muito cuidado com essa situação, né? Vamos ser bem tranquilos com relação a isso. Se a gente hoje está numa posição social legal, né? Se a gente desenvolve possibilidades financeiras, intelectuais, de qualquer natureza, que nos dão a possibilidade de entender melhor as coisas, que quando a gente olha um indivíduo que está numa posição que a gente pode colocar aí como inferiorizada nossa no campo intelectual, no campo social, no campo monetário, que a gente possa ter respeito, né, com esse nosso irmão. E entender que talvez, né, ele esteja vivenciando uma situação porque fez uso equivocado da sua superioridade social enquanto numa outra situação, ok? Agora a gente vai falar do último tópico do capítulo, que é desigualdade das riquezas, né? Na verdade, o último tópico da primeira parte do capítulo. Nós falamos sobre igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdade social e agora desigualdade das riquezas. Na questão 808, Kardec pergunta para a espiritualidade: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir que as outras? E a espiritualidade responde que sim e que não. E aí ela faz uma contra pergunta, né, se é assim que eu posso dizer, mas ela dá uma resposta para uma outra pergunta, dizendo assim, ó, e o que você diz da astúcia e do roubo? A astúcia, né, é a estratagema, como você busca meios, né, de atuar essas faculdades. O roubo é de você entrar na casa alheia e se apropriar daquilo que não é seu mesmo, né? Então tem os dois jeitos, ela pode acontecer e pode não acontecer, certo? Então pus 2 quadrinhos aqui, né, só para a gente entender das possibilidades, né, das questões até sociais que a gente está vendo aqui, e das outras possibilidades, né? Daquele senhorzinho que está ali tirando dinheiro da bolsa, que está cheio, e aquele outro que está me indicando que está numa situação bem complicada. E aí Kardec vai perguntar, dentro das desigualdades da riqueza, a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? E olha só, uma resposta bem... O que sabes disso? Né? O que você pode dizer a respeito disso? E olha só o que ele continua dizendo. Remonta à origem e verás se é sempre pura. Será que essa riqueza hereditária ela é sempre pura ou é fruto das más paixões? Sabes se no princípio não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então, o que ele diz aqui, ó. O que a gente pode dizer a respeito disso? Né? A gente tem que voltar às origens e ver se essa riqueza hereditária ela é pura ou ela foi fruto de más paixões. Né? E tentar descobrir se no princípio de estudo isso não foi fruto de uma espoliação ou de uma injustiça, ou se você não enriqueceu através da astúcia e do roubo. Né? Isso nós estamos colocando aqui numa posição... no caso de fruto das más paixões, né? Mas vamos esquecer a origem disso, que ela pode ser até má, né? Mas ele fala assim, ó, crês que cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis?
né? Então, mesmo que isso não venha lá da hereditariedade, né? Mesmo que venha de situações verdadeiramente de direito teu, né? Esses desejos que você tem de alimentar isso, de possuir isso o mais cedo possível, seja sentimentos louváveis, será que isso é justo? Será que isso é certo? E aí, tem uma coisa muito interessante aqui. É sabido que se, de repente, essa riqueza hereditária, por algum motivo, não veio às suas mãos por um caminho lícito, né? É importante que você faça a reparação disso, né? Porque, de alguma maneira, se você fizer isso, né? É isso que Deus vai julgar. E a espiritualidade assegura que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Não porque ele vai te castigar, né? Não é esse o sentido da frase. É entender que se o julgamento de Deus é mais severo que o dos homens, é porque ele é justo. E na justiça divina, você vai colher aquilo que você plantou. Então, se você sentiu, né, que isso foi de uma má paixão, você tem entendimento disso, tem conhecimento disso, reveja essa situação, numa primeira oportunidade, coloque isso nos seus devidos lugares, porque é isso que Deus vai julgar. Porque senão, eventualmente, numa futura situação, você será levado a colher aquilo que plantou. Né? Não há lei de retorno, então, de alguma maneira, em uma determinada situação, você também será lesado, assim como foi lesado. Mesmo que essas riquezas vieram nas suas mãos e que você não foi o responsável, às vezes, por lesar, né, a família ou o indivíduo de onde essa riqueza chegou até as suas mãos, mas se você tem esse conhecimento, é da tua necessidade e da tua essencialidade que você repare o erro cometido. Porque aí você será julgado por isso e não por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que você fez como um acerto da situação. E se ela for sua, de direito e de verdade, não tente possuí-los enquanto não seja a sua hora, né? Porque essa coisa da posse, essa coisa da vontade de ter, você acha que é tão assim, né? Tão louvável, igual a minha pergunta? Né? Então precisa ver essa coisa do verdadeiro sentimento com relação a essa riqueza, né? E aqui eu achei interessante essa foto, porque essa foto retrata muito bem o que acontece com essas coisas das riquezas, porque quando a gente pensa de riqueza, a gente pode pensar em riquezas de países, né? Quantos países não foram roubados nas suas riquezas, né? Quantos países naquele período de colonização não tiveram as suas grandes riquezas levadas embora, né? Em detrimento de países hoje que estão numa situação muito mais tranquilas que determinados países que foram colonizados por esses países que colonizaram. Então, será que não vai caber, em algum determinado momento, a responsabilidade atribuída aos colonizadores que vieram para esses países colonizados roubar a eles ou deles a riqueza natural, a riqueza de indivíduos e etc, etc? Pensar nisso, né? Porque não é só com relação a uma riqueza pessoal, mas existe também a riqueza da coletividade, né? Que é bastante importante a gente ver isso. A gente sabe que muitos países colonizados foram usurpamente roubados nas suas riquezas naturais, nas suas riquezas minerais e continuam sendo até hoje, né? Então, talvez essa foto venha trazer para a gente o raciocínio de que não é só nessa riqueza do cunho de famílias, mas a nível de países mesmo, de responsabilidades nacionais. Né? Então, bem interessante a pergunta, ok? Pessoal,
Olha que pergunta interessante a questão 811 de O Livro dos Espíritos sobre desigualdade das riquezas. Kardec vai perguntar à espiritualidade a seguinte questão: a igualdade absoluta das riquezas é possível? E se é possível, ela existiu alguma vez? E olha o que a espiritualidade responde: não, ela não é possível. Ela não é possível porque a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Olha lá aquela pergunta, a primeira que nós vimos lá. Ela pode ser e não pode ser. Né? Aqui ele é taxativo em dizer que não, porque a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. O que talvez ele queira dizer com isso? Eu acredito que seja assim. Ó. Há determinados indivíduos que têm uma habilidade, uma facilidade para angariar a riqueza, né? Por astúcia, por sei lá que situação. Mas eles atraem a riqueza para eles. Em contrapartida, há indivíduos que, se você der o mesmo montante de dinheiro que você deu para aquele que enriqueceu através das astúcias, das habilidades em trabalhar com essa coisa do dinheiro, ele não dá conta. Ele se perde e ele só faz pôr as mãos pelos pés e acaba perdendo tanto e perdendo tudo. E por isso que ele diz que isso não é possível, né? Por causa da diversidade das faculdades, né? E principalmente dos caracteres que se opõem a isso. Não é todas as pessoas que têm essa habilidade. E também existe aí um aspecto que eu acredito que seja um aspecto espiritual, da característica da prova mesmo, né? A pessoa às vezes pede para vir com essa habilidade, mas chega aqui e falha de uma maneira falha. Então olha esse desenho para você ver, ó, né? Todos foi dado mais ou menos o mesmo nível o mesmo saquinho de dinheiro, tá vendo? Olha o que aconteceu. Há uns que fizeram do saquinho um monte e outros que, sabe, ficaram intermediários e outros que ficaram assim, quase nada. Então, essa diversidade, né, é o que faz também ocorrer a desigualdade das riquezas. Mas isso é uma coisa que é da essência humana. Né? Há pessoas que não têm mesmo, né, habilidades em lidar com a fortuna e às vezes empreendem a fortuna na mão e por falta de habilidade acaba perdendo e essa riqueza vai parar para outra mão. Às vezes por situações lícitas, às vezes por situações ilícitas, isso não vem ao caso nessa questão. Mas é só para a gente entender. E dificilmente, se toda a riqueza do mundo fosse distribuída igualmente para todos nós que vivemos nesse planeta, dificilmente todos nós teríamos o mesmo patamar de riqueza. Em pouco tempo, alguns estariam novamente numa situação vulnerável com relação a outros que têm muito mais habilidade a lidar com o dinheiro. Isso é notório, a gente consegue perceber isso no dia a dia, ok? Que vai perguntar depois do questionamento que ele faz com relação à igualdade das riquezas, né? E a espiritualidade é bem clara em dizer que não há, né, essa possibilidade, né? E nunca houve, né? Mediante uma explicação bem rústica que eu dei, mas que eu acho que ela é pertinente, né? As pessoas, se fossem dado a todas elas um montantezinho de dinheiro para cada uma e todas elas com o mesmo montante, em pouco tempo umas estariam com muito, outras teriam perdido todas, outros teriam amealhado um pouquinho menos, outro um pouquinho mais, e essa é a diversidade que a gente sabe que vai acontecer. E aí Kardec insistentemente fala assim, ó, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? E olha a resposta, não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe equilíbrio, o homem é quem o perturba. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O bem-estar é relativo. Independente de ser relativo, todos nós poderíamos gozar desse bem-estar. Se nós entendêssemos a conveniência disso, né? Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como ele gosta
e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. O que ele quer dizer aqui? Que talvez nós apliquemos o nosso tempo em trabalhos que foram gastos em detrimento de ganhos, né, de dinheiro, mas que não nos deram prazer, que não deram bem-estar, que lá na frente nós paramos e pensamos, puxa, eu poderia ter feito diferente, né? Essa coisa da gente se preocupar com o status quo do trabalho, com o status quo da aptidão. Ai, eu quero que o fulano, que meu filho seja isso, porque isso me dá... A gente não tem que levar isso em consideração, porque há muitas pessoas infelizes naquela aptidão que desenvolvem, porque deixaram de fazer a melhor aptidão, porque talvez fosse uma coisa que não desse tanto status, né? Então, vamos pensar nisso, tá? Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer, né? Então, teria trabalho para todo mundo, porque não haveria pessoas fazendo só um trabalho, né? Isso a gente viu lá na frente, cada um tem uma aptidão diferente, então cada um está com habilidades para fazer cada tipo de trabalho, né? Mas nesse sentido, é o homem mesmo quem perturba, certo? E aí ele vai complementar. Será possível que todos se entendam, né? Eu vou por aqui, vou acrescentar. Será possível que todos se entendam algum dia, né? E aí ele vai ser taxativo, né? Dizendo que os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça, porque a gente ainda está muito distante de entender. Deus pratica essa lei de justiça e ainda assim a gente acha que ele é injusto. Que dirá nós, na nossa imperfeita capacidade de entendimento das coisas. Então, gente, olha só a profundidade disso, né? Quando é que será que nós vamos se entender? Nós só vamos nos entender quando a gente praticar a lei de justiça, né? Quando eu não prejudicar aquele em benefício do meu bem-estar, né? Quando eu fizer com que o meu bem-estar reproduza o bem-estar do outro, né? Nessa lei de justiça, todos nós nos daremos muito bem, ok? O questionamento de Kardec com relação a esse capítulo do primeiro tópico que a gente está vendo, Kardec pergunta para a espiritualidade se há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. E se, além disso, né, a sociedade pode ser responsabilizada por isso. E a espiritualidade, ela é bem taxativa nesse comentário. Ela diz que sim, que as pessoas, elas caem nessas privações, né, em detrimento dessas privações e nessa miséria por sua própria culpa. Mas a sociedade, ela é a causa primeira dessas faltas, né? Por quê? Porque não cabe velar pela educação moral de seus membros, ou seja, né, essa educação não pode ser tapada, não pode ser escondida, não pode ser subestimada, né, desses indivíduos. E mais adiante ela vai, frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas. Em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas, o que acontece, né? Essa má educação leva esse indivíduo ao autoconsumismo, a se enveredar por caminhos de consumos dos quais ele não consegue mais se desvencilhar, em detrimento dos vícios, né? E das alternâncias de caminhos não muito felizes. Então, quer dizer, é sim responsabilidade da sociedade. A sociedade, ela tem por primórdio estabilizar a educação desse povo, para que esse povo não entre nessas privações e, né, nessa miséria. Agora, muitos são levados a isso, em detrimento dos vícios, do autoconsumismo, né, de propagandas enganosas, de comerciais que prometem mundos e fundos e que, na verdade, a gente sabe que isso não é uma realidade, né, pessoal? Então, acho que aqui dá para ter uma noção bem, bem legal, né, do que foram os 4 tópicos. E se houver alguma dúvida, eu peço que vocês realmente disparem alguma coisa no WhatsApp ou procurem. Se quiserem falar em particular comigo, é só me dar um alô, né? Eu gostaria, para poder encerrar essa atividade de hoje, pedir mais uma vez que vocês, aqueles que puderam
acompanhar essa nossa aula, fechar os seus olhos, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, que nós possamos, diante de dias tão difíceis, encontrarmos forças para caminharmos juntos em pensamentos, que nós possamos, diante de tantas lições, entender a magnitude desse ser que nos governa e colocar a nossa confiança nas suas mãos, porque o leme é muito bem dirigido por ele. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar a todos vocês que puderam ter a oportunidade de estar ouvindo essa nossa videoaula. Muita paz a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.